Gente, eu nem percebi no horário, nem para avisar, ó, vou entrar de novo. Ainda bem que vocês já sabem, né? Que os meus processos aqui são longos, que eu gosto de trazer algo significativo, né? E aí, ainda bem que vocês entram de novo. Vamos aguardar todo mundo entrar aí. Legal. Poxa vida. Tomara que a galera perceba que tá começando outra, né? Ju, Joyce, Xi, Ronaldo. E como caminhar para o mais? Tá. Já vou explicar, tá? Só deixa. Vamos ver se os outros vão entrar. A gente tava. A resposta do pai e da mãe. A gente sempre faz um cruzamento da imagem. Eu sempre gosto de fazer assim, ó. Pega o pai e a mãe e cruza. Ah, então, pode acontecer. Mas se tu conseguir identificar algum aspecto negativo da relação do pai com o dinheiro, vai ser mais efetivo, tá? Eu não posso realmente assegurar que tenha, mas se tiver, usa o negativo, tá? Mas pode ser que daí tu checa contigo. Como é que funciona contigo? As palavras batem direitinho ou não? É que fica um muito positivo com um negativo. Tudo bem. É a mesma coisa que eu estava falando para Andréia, né? Se tu conseguires identificar um negativo, coloca o negativo, tá? Mas se não tem, coloca um positivo, né? E vê se tu te identificas com essas palavras. O importante é que faça sentido para ti, que se identifique com o que tu colocou, né? Bom, nem todo mundo entrou, mas então vamos lá. Acho que a maioria conseguiu compreender, né? Então, o que que acontece? Aquilo que o pai achava de si era o quanto ele achava que ele valia. Aquilo que a mãe achava de si era aquilo que a mãe achava que valia. Então, a primeira imagem que a gente vai ter de identificação na nossa infância é com o pai e a mãe. Então, mas é a percepção da criança, não precisa ser verdade, né? É a percepção que a criança teve. Então, a criança vai pegar e vai dizer assim: meu Deus, o modelo verdadeiro da relação com o dinheiro é o cruzamento do pai e da mãe, porque ela entende que tudo é o pai e a mãe. Ela entende que a autoridade máxima é o pai e a mãe. Tudo aquilo que o pai e a mãe mostram com palavras, ou com comportamentos, ou com atitudes, ou com as experiências, é como a criança entende que é o certo. É como ela faz a leitura do modelo. Então, ela entende aquilo como uma verdade e ela toma aquilo como uma verdade para ela. E ela escreve lá na identidade: eu sou Juliana Schmitz, e incluo os dois sobrenomes atrás. E se eu não tiver dinheiro, eu vou ser assim, assim, assim. E quando eu não tenho dinheiro, o meu valor vale isso e isso. E aí fica lá registrado. E isso é muito triste, porque é muito difícil a gente mudar uma identidade, ou seja, lutar contra isso, sem saber que é uma identidade. Bom, agora eu preciso dizer para vocês que só saber isso já vai mudar a tua percepção de mundo, né? Ou seja, a gente só tem livre-arbítrio sobre aquilo que a gente tem consciência. Então, você tomou consciência sobre algo. Então, agora você já pode começar um caminho de, peraí, né? Eu tô repetindo o padrão do meu pai e da minha mãe. Eu tô considerando que só existe esse caminho, estou me identificado com ele. Mas quando eu olho para o universo, eu vejo vários modelos. Por que eu não consigo
seguir os modelos do universo. Aí tem uma pegadinha aqui, qual é? Por que agora, já como adulto, eu conheço a realidade dos meus pais, agora eu chequei e conheço mais ainda, mas eu vejo outros exemplos no universo, mas eu não consigo, muitas vezes, fluir, né, para esses outros caminhos só porque eu quero, só porque eu desejo, só porque eu coloco isso como uma intenção ou como um objetivo, né? O que vocês acham? Por que não dá? Primeiro porque na tua identidade está escrito outra coisa. Você quer entrar na Itália com cidadania alemã, não vai dar. Você quer entrar nos Estados Unidos, né, no Canadá com o passaporte do Japão, não vai dar. O universo ele diz não, porque você não está com a identidade certa para você atrair aquilo que você está vendo, né? Muito bem, mas a pegadinha não é uma pegadinha, não é nada de pegadinha. A realidade é que essa percepção da criança guarda sempre uma emoção de dor. Então, quando eu tenho uma identidade aonde o medo me leva aquelas palavrinhas do medo, que aqui no meu exemplo do minha cliente sempre leva a dependência e a se sentir fraca. E aonde o valor que eu acho que eu tenho é inferioridade e sem qualificação, isso guarda muita dor. Não é triste você se sentir inferior e impotente, desqualificada, sem condições? Não é triste você estar sempre com medo de se sentir dependente? De cada vez que você passa por uma oscilação material, né? Você se sente dependente? Você se sente fraca? É muito. Tem muita dor emocional aqui embaixo. Não adianta a gente racionalizar, né, através de saídas, através de processos, através de mecanismos racionais, mudar algo mentalmente se o coração está magoado, se o coração está ferido, se a criança, de alguma maneira, se sentiu ferida, se ela olhava para a mãe e a inferioridade da mãe teve ressonância nela. Se ela olhava para a mãe e a desqualificação que a mãe se colocava teve ressonância emocional nela. Se ela olhava para o pai e aquilo que o pai sentia teve ressonância nela. Essa dor também é dessa criança que está dentro de você. E aí, como é que a gente faz, então, para mudar a identidade? Primeiro, conhecendo a nossa história, de onde ela veio. Isso já é um caminho muito importante de tomar consciência. E segundo, gente, que só dá para modificar a gravidade da dor que foi sentida com a desqualificação, com a inferiorização, com o medo da dependência, com o medo da fraqueza, só dá entrando na dor. Então, os processos terapêuticos para liberar a identidade é entrar na dor. E a gente entra na dor só quando a gente acessa a nossa criança. Nós temos que dar autorização para a nossa criança dizer como era para ela, né? Como é que ela se sentia diante daquilo que a desqualificava, diante daquilo que a inferiorizava, diante daquilo que tornava ela sempre com sensação de dependência. Então, existe uma crença de massa que vai passando de geração em geração e a gente nem sabe por que a gente pensa assim, porque simplesmente vai na onda. Segundo, a experiência com os nossos pais criam as imagens de verdades que nós acreditamos ser a nossa verdade e vamos lá e colocamos a nossa identidade.
começamos a sentir como se verdade fosse, acreditar como se verdade fosse, se comportar como se verdade fosse e atrair aquilo que representa essa verdade. Então, a realidade sobre o dinheiro é a fotografia daquilo que está na tua identidade, que foi baseada nessas imagens que você fez, desse cenário que te provocou, que te teve, né? Que é a nossa família. Muito bem, eu preciso dizer para vocês, né? Que o Transforme-se é um dos programas que eu trabalho, né? Além da terapia individual, através dos grupos que a gente faz, que entra na dor, né? Aqui tem vários clientes que estão assistindo a live, eles sabem disso, conhecem o meu trabalho. E a ideia é que a gente possa, de fato, mudar essa identidade que nos aprisiona nesse condicionamento, porque isso é um condicionamento vicioso de obter os mesmos comportamentos e os mesmos resultados. E para isso a gente tem que entrar nessa dor. É muito difícil a gente entrar na dor sozinha. Eu faço terapia já tem 7 anos. Só no Petwork, né, que ajuda, que está aqui também participa, que é psicologia com espiritualidade, que é onde então eu trabalho a minha criança, são 4 anos. São 4 anos que eu entro na minha criança e começo a dar autorização para ela falar sobre os sentimentos dela, sobre as emoções dela. E por que é difícil fazer isso sozinho, né? Eu faço isso com a ajuda do meu terapeuta. Porque a gente passou uma vida inteira criando uma armadura para não sentir dor. A gente passou uma vida inteira criando máscaras, criando proteções, criando defesas para a gente justamente não sentir dor. E, gente, foi necessário. É muito difícil sobreviver sem isso. O problema é que nós não somos levados a nos conhecer emocionalmente na nossa infância. E o que acontece com isso? Nós vamos carregando essa história, né, no decorrer da vida. Então a gente vai para a fase adulta e continua identificado com a nossa infância. Então, para a gente se desidentificar com essa história e entrar em contato com o ser real que realmente somos, a gente precisa dar voz para essa criança, para ela se comunicar. E para isso, né, a gente se dar conta que isso não tem a ver com valor. O meu valor, o seu valor, não é ditado por essas histórias. O seu valor e o meu valor não é ditado por aquilo que a gente enxergou no externo, aquilo que a gente viu na nossa família, aquilo que a gente viu nos outros. O nosso valor, ele é ligado ao nosso eu real. Sabe qual é o nosso eu real? É o nosso eu espiritual. O que é espiritual é real, porque só o que é perene, só aquilo que continua é real. Então, o material não é real, porque o material não é perene. Mas o nosso valor, ele é perene. Então, se eu estou num momento de ganhar dinheiro ou no momento de ter menos dinheiro, não deveria me afetar. Eu não deveria sair do fluxo diante das circunstâncias. Eu deveria entender que a circunstância faz parte do fluxo e que a qualquer momento, se eu não sair do fluxo, eu simplesmente vou engatar no dinheiro de novo. Só que sabe o que nos tira do fluxo? As crenças que nós temos. Então, cada vez que eu entro no medo, ou cada vez que eu confundo o meu valor com o dinheiro, isso aqui, ó, esse fluxo que tá aqui, ó, sabe o que acontece? É como se um dedo caísse fora do fluxo. Aqui em cima tá passando energia e eu me desconecto. O medo é uma desconexão do fluxo natural da vida. Quem já teve pânico aqui, eu tive, é uma sensação de desacoplar. É como se todo mundo tivesse indo para algum lugar e tu tem a sensação que tu perdeu a fila, sabe? Tipo assim, não, mas peraí, onde que eu tô absolutamente solitária em algum lugar que não é para onde o fluxo vai.
Então, quando a gente entra no medo, a gente sai do fluxo. Não tem problema em sair do fluxo. O problema é a gente não saber que está fora do fluxo. O problema é a gente não ter consciência que saiu do fluxo. Então, o que se conhecer e entrar em contato com as crenças, os mecanismos psíquicos nos ajudam? Nos ajudam a perceber que saiu do fluxo. Gente, estou no medo. Estou no medo de me tornar dependente, estou no medo de ser uma fraca. Meu Deus, tive uma oscilação de dinheiro, eu não valho nada. E não valho nada com aquelas características que eu cruzei lá de mãe e de pai. Eu saí do fluxo. Aí, para entrar no fluxo, requer um esforço de ser ajudado muitas vezes, ou de se ajudar, para perceber o que tirou do fluxo, para poder voltar para o fluxo, se desidentificar com essas características e acreditar no seu eu real novamente. Muito bem, eu quero que vocês conheçam um pouquinho do eu real de vocês. Topam? Dá um certinho aqui se vocês ainda têm 10 minutinhos, só para vocês terem uma referência que eu aprendi com o meu terapeuta maravilhoso, que é o Anderson Silva. Essa meditação que é bem pequenininha, que eu vou aproveitar com vocês agora. Ah, legal. Então, o que eu quero? Eu quero que vocês larguem agora papel e caneta. Larguem um pouquinho. Depois vocês contem pra galera aí, os amigos de vocês, que vai ter coisa muito legal no Transformers que vocês aprenderam na live, tá bom? Me ajudem, vai ser propaganda. Vamos compartilhar, né? Esse amor de sabedoria, de se conhecer, de colocar essa energia, né? Pra gente poder, né, se libertar mesmo dessa identidade e fluir na vitalidade da vida. Muito bem. Pés no chão. Olhos fechados. Veja se você está bem sentado, se você está seguro. Isso. E eu quero que você faça algumas respirações profundas. Muito bem. De olhos fechados, eu quero que vocês percebam a pele de vocês. Percebam a pele de vocês. Percebam que vocês têm uma pele. De olhos fechados. Agora eu quero que vocês, de olhos fechados, percebam os sons que tem no ambiente. Sintam esses sons entrando pela pele de vocês. Percebam que pelo lado de fora da pele tem ar. Sintam o ar entrando pela pele de vocês. Agora eu quero que vocês sintam o contato da pele de vocês com a roupa que vocês estão usando. O contato da pele com a roupa. Agora eu quero que vocês percebam que a pele de vocês guarda algo dentro dela. Percebam que a pele de vocês guarda
algo dentro dela. Agora eu quero que você imagine a tua pele derretendo e tudo que tem dentro da pele também. Quero que vocês imaginem a pele de vocês derretendo e tudo que tem dentro da pele também. Vai derretendo. Imagine que você vai em direção à natureza. A pele de vocês derreteu, tudo que tem dentro dela, e vocês agora se juntaram à natureza. Preste atenção em como acontece isso. Como é que é você agora lá na natureza? Quando você estiver satisfeito, você pode respirar umas 2 ou 3 respirações profundas. Ainda lá na natureza. Aos poucos vocês vão podendo mexer os dedos das mãos, mexe um pouquinho os pés. E no tempo de vocês, devagarinho, vocês podem ir abrindo os olhos. Para quem se sentiu entrando na natureza e simplesmente se conectando com o todo, essa é a sensação do eu real. Quem quiser colocar aqui como é que foi ir para a natureza, pode colocar. Como é que foi ir para a natureza? O que aconteceu lá? Eu, por exemplo, tenho um costume de, é como se fosse por meio das folhas até no mar e depois lá se juntasse no grande mar, assim, uma sensação de se dissipar, assim. Como é que foi para vocês? Não é? Gente, isso somos nós. Nós somos um elemento da natureza. Quase fiquei. A gente pode muitas vezes para lá, porque na verdade a gente nunca saiu de lá. A gente só se perdeu dessa referência. Eu fui para a floresta e me confundi com as árvores. Ah, que gostoso! Eu vou pelas raízes e fico entre as árvores. Ah, tô toda arrepiada. Me senti abraçada pelas árvores. Então, cada vez que você fizer, foi ótimo, muito verde, árvores muito altas, adoro.
Tá vendo como a experiência para cada um é diferente, né? Quem nos leva para esse caminho do todo, olha só, a gente primeiro foi para a matéria, que é a pele, sentiu que é matéria, né? E é energia, quem recebeu o som, recebeu o ar entrando, então a gente checou, né, a pele. Depois a gente derreteu, que é material, continuou indo para a natureza. Quem nos leva para lá, né, é o eu espiritual. E aí a gente entra no eu que é real, o eu que é o todo, o eu que simplesmente é, onde não tem medo, aonde não tem, aonde não tem identidade. Eu sempre costumo dizer que você não precisa dizer para a árvore que ela precisa fazer fotossíntese. Ela já sabe que ela precisa fazer fotossíntese. É da natureza dela. Nós não deveríamos ter de dizer para o homem que ele é espírito também. Nós não deveríamos ter de dizer para o homem que ele tem que ser humano. Nós já deveríamos saber ser humano, não deveríamos? A gente já deveria saber se emocionar, a gente já deveria saber sentir, a gente já deveria saber sentir o nosso eu espiritual, a gente já deveria simplesmente ser aquilo que a gente veio para ser. Mas nós nos perdemos disso, nós nos esquecemos do que somos. Então nós precisamos fazer o caminho de volta. Foi maravilhoso. Ó, ai, que delícia, né? Tudo aquilo que a gente que vai lá para a natureza, né, fazer e não sente nada, a gente pode fazer com uma meditação essa e sentir de verdade. Imagina se a gente for agora lá abraçar uma árvore, que delicioso que pode ser. Gente, um convite, não percam a lua. Adoro, sempre faço isso, de ir pra floresta. Ah, então. Tem algumas pessoas que já têm, né? Os aquarianos, né? Né, Vânia? Tem algumas pessoas que já têm, né? Essa coisa mais ligada ao todo. Os aquarianos é o signo do ar, né? Que mais se aproxima com essa unidade, né? E nós vamos entrar na interferência, né? A Chita ali, que não é para me deixar mentir. Nós vamos entrar na regência de Aquário a partir de dezembro. Então já comecem a exercitar, porque a gente está saindo da regência do Capricórnio, que é terra, matéria, e estamos indo para um signo de amplitude de consciência, um signo que não é egoísta, que é mais ligado ao todo, que tem essa consciência de preservação, né? De alimentar o todo, não só a si mesmos. E isso quer dizer que nós estamos indo para uma ótima era. Sempre me acolhe. Sim, Aquário. Eles são um pouco práticos demais, né? Mas também tem que ser prático para poder, né, olhar para a humanidade e não para si mesmos, né? Senão não consegue fazer isso. Eu fico muito feliz que a experiência de vocês tenha sido boa. Eu quero que vocês façam essa meditação mais vezes e percebam que nesse lugar você não tem identidade. Que nesse lugar o seu valor é o valor do grande universo. O seu valor é o valor de tudo o que há. Você está misturado com isso tudo. Então não faz sentido que a gente fique sofrendo, né? Com todas essas histórias que a gente acredita sobre a gente mesmo, se a gente é isso, se a gente é essa unidade é protegida e ela protege o nosso ser. Então, um grande beijo, espero que a live tenha sido, né, de valia para você. A próxima live na semana que vem nós vamos falar sobre amor, sobre os relacionamentos. Vão aí se lembrando dos amigos e dos casais cujo assunto pode interessar. Vão convidando, porque vai ser uma delícia também entrar em contato com a nossa identidade distorcida nessa área da vida. Muito obrigada, obrigada, gente, obrigada mesmo. Até breve. Uma ótima noite. Ah, não percam a lua. A Mariance, não sei se ela já saiu da live, mas ela vai fazer uma live amanhã à noite, muito bacana.
uma meditação às 21 horas. Depois eu vou botar lá no meu stories a meditação dela. E amanhã é início de lua cheia no signo de Touro. A Mariance me contou uma história lá que tem uma coisa muito especial acontecendo amanhã às 6h45 da tarde. Eu vou estar lá com a Lilian, né, Lilian? A gente vai estar junta nesse canal. A gente vai estar fazendo uma constelação nessa hora, então deve ser fantástico. Mas eu quero convidar vocês para irem lá fora, olharem a lua e perceberem que não importa onde a gente esteja, a lua sempre nos conecta. Porque não importa qual é o lado da lua que você esteja vendo, é a mesma lua que eu. Um grande beijo. Boa noite para vocês.